servidor público, olá, cidadão. Mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E quer conversar com você, cidadão, com você, servidor, sobre cidadania e serviço público. Hoje temos aqui no nosso programa dois secretários. O Diógenes, que é secretário da nossa federação, da FESPESP, e o Geraldo, que é primeiro secretário da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, há 21 anos no ar. Há 21 anos discutindo com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. Mostrando para você o que é ser servidor público, o que faz o servidor público, que não é exatamente o que os governos andam dizendo por aí. Não é isso? Ou não? É exatamente o que o servidor público faz. Ele, o que ele é, primeiro de tudo? Ele é aquela pessoa que vai atendê-lo numa repartição pública, no hospital, no posto de saúde, no fórum, em diversos lugares onde tem o servidor público. Aliás, o servidor público tem o serviço público, porque quem está na ponta, quem está lá na frente é o servidor público. Então, é preciso deixar bem claro essa questão, que você, geralmente, é atendido quando vai procurar o médico, vai procurar uma delegacia, socorrido na rua por um bombeiro, aquele escrivão, aquela enfermeira, são todos servidores públicos. Então, o servidor público está mais presente na sua vida do que o senhor imagina. Mas ganha um dinheiro, né, Geraldo? Olha... Até parece, o servidor público, infelizmente, a grande maioria ganha um salário miserável. O salário do servidor público é muito baixo. Quem ganha os grandes salários que toda a mídia fala e tudo mais, são as carreiras, vamos dizer, típicas de Estado. São os juízes, promotores, os auditores, esses sim ganham altos salários. Mas a grande maioria, aquele servidor que atende você mesmo, ele ganha um baixo salário. Um salário que muitas vezes é inferior a de qualquer outro cidadão, uma carreira similar. Então não dá para falar que ganha-se bons salários. Se bons salários fosse assim, estava cheio de servidor público rico. Mas isso é uma inverdade que a mídia quer pelo menos passar. E a gente tem que demonstrar também um pouco isso, porque o servidor público, ele não tem, a maioria das vezes, ele não recebe aumentos de salário. Se ele recebe uma reposição de salário, é muito pequena essa reposição, normalmente é abaixo da inflação. Então, o gasto que o governo fala que existe com o servidor público, a grande parte são ou cargos comissionados, ou assessores que eles acabam colocando no governo, mas o concursado realmente, esse que atende você, ele não recebe um salário alto. A maioria dos que recebem um salário alto, na verdade, nem concursados são, né? São cargos chamados cargos de confiança, cargos comissionados. Isso é muito comum. Assessor de deputado. Assessor de deputado é muito comum no Senado, no Congresso, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais. Só para citar um exemplo, aqui no estado de São Paulo, nosso estado, são aproximadamente 5 mil servidores na Assembleia Legislativa. Desses 5 mil, só 1.200 que efetivamente são concursados. Prestou concurso. Prestaram concurso, passaram concurso. Os demais foram colocados pelos deputados, pelos aqueles que eles ajudaram nas campanhas eleitorais e etc. Agora, voltando na questão do salário do servidor, Geraldo Gozzi, é bom nós lembrarmos os professores. Aqui em São Paulo, a categoria chega a mais de 250 mil. Quanto ganha um professor início de carreira? 2.000? 2.500? Para os senhores terem uma ideia, eles trabalham 8 horas... 2.500 bruto, né? É salário bruto. Trabalham muito mais de 8 horas, tem a tarefas fora classe, fora sala de aula, melhor dizendo. Então, é uma ilusão dizer que o servidor público ganha muito. Olha o Brasil, mais de 5 mil
cidades no Brasil. Quanto ganha um cidadão numa Câmara Municipal que está ali, é um gari que é servidor público, quanto ganha nesse Brasil? Muito pouco. Em alguns casos, Geraldo, o salário chega a R$ 1.200, R$ 1.100. Né? É isso, Gossi. Eu fiquei assustado porque há pouco tempo eu vi um olerite de uma enfermeira do hospital público, ela mesma dizendo que ela trabalha 24 horas entre a vida e a morte. Ela faz plantão entre a vida e a morte. E ela ganhava menos de R$2.000. É isso mesmo. Porque o que acontece? O trabalhador mesmo, o servidor público que está lá na ponta atendendo o cidadão, ele é que recebe o menor salário. Que é aquele que prestou concurso, ele estudou para aquilo, ele se dedicou, ele recebe o menor salário. Tem até uma piadinha que outro dia eu recebi, que foi um ministro, pediu um cargo lá para o filho dele, para um deputado. E aí falou assim, meu filho está começando a carreira e eu queria arrumar um emprego para ele. O que você pode me oferecer? Tem um aqui de assessor parlamentar, só que é R$18.000 o salário. Não, é muito alto. Vê um mais baixinho. Tem lá no gabinete aqui do vereador aí que eu conheço, mas é R$10.000 o salário. Eu falei, mas não é isso, você está começando agora, ele quer ganhar R$1.000 a R$3.000 no máximo. Então faz o seguinte, pede para ele estudar bastante, passar no concurso público, que aí sim ele arruma um salário desse daí. Porque caso contrário, não vai conseguir. Isso é servidor público, viu, gente? Servidor público não é aquele que gastou todo o dinheiro do Estado e que agora está dando prejuízo na reforma previdenciária. Aliás, falando em previdenciária, você é aposentado. Sou aposentado. Você pagava quanto antes de se aposentar agora? 11% do meu salário para a Previdência. Sobre tudo que você ganha? Sobre tudo que ganhava. Então, sobre tudo que você ganhava, você pagava 11%. E aí se aposentou. Se aposentou, não paga mais nada. Não, nós pagamos. Todos os servidores no Brasil inteiro que ganham uma porcentagem acima de, acho que 4 salários mínimos, continua pagando. E ganha mesmo aposentado, o servidor público pode continuar pagando previdência. Exatamente, mesmo pagando. E essa reforma que foi aprovada já federal e que está sendo proposta em São Paulo, piora. Nós não sabemos ainda como vai ficar. Sabemos que é ruim. Falam em aumentar de 11% para 14%. Isso do que está nativa. E, logicamente, vai aumentar também do aposentado. Ou seja, é um caso único. A Jabuticaba é o único país do mundo que o cidadão se aposenta e ainda continua pagando previdência. Não existe lugar nenhum do mundo que isso ocorra. Pelo menos eu desconheço. Pois é. Mas você, quando se aposentou, você recebeu, no dia seguinte que você se aposentou, você foi lá, pegou o seu fundo de garantia. Não existe fundo de garantia. Não tem fundo de garantia no servidor público? Nós não temos fundo de garantia, nós não temos o que tem da iniciativa privada. As nossas carreiras, em geral, elas não têm plano de cargos e salários, são muito deficitárias. Você entra naquele cargo e muitas vezes passa a vida inteira, não porque não tem competência, porque não existe uma política dos governos, do Poder Executivo, do Judiciário, do Legislativo, que venha a qualificar, melhorar o servidor para que melhore o atendimento público no geral, ter condições de trabalho. Não. E, além de tudo, essa questão não existe progressão, é muito pequena, muito pouco. Você fica geralmente de 20 a 30 anos para ter aí no final da carreira 30 a 20% acima do salário inicial daquela carreira que você adentrou no serviço público. Então a questão é muito séria, Gossi. Pois é, Geraldo. A gente vê de vez em quando algumas reportagens sobre hospitais públicos e as pessoas chegam no hospital público e são obrigadas a deitar no corredor, às vezes em cima de um lençol simplesmente, porque não tem maca, não tem cama para ele estar lá internado, e o servidor paga por isso. Então, Ozzy, o servidor também paga pelo serviço de saúde. O servidor público, no caso aqui de São Paulo, ele recolhe para o IASP 2% do salário dele que vai para o serviço de saúde.
que é estadual. Mas, fora isso daí, não vamos deixar de passar também, porque o servidor não é o grande culpado de ter filas nos hospitais, de o pessoal chegar lá e ser mal atendido, ou não ter uma maca para ele ficar, ou não ter uma acomodação. Isso tudo é um problema de gestão pública. E quem são os nossos gestores públicos? São os nossos governadores, no caso do Estado de São Paulo. Das prefeituras, são os prefeitos. E ninguém associa que a saúde está ruim ou a saúde, educação, o que for, está ruim por causa dos nossos gestores. O problema é o quê? É o governante. Esse sim é que não deu condições para o servidor trabalhar, nem material, nem espaço físico e muito menos equipamentos para isso. Então falta de tudo. Então o cara chega lá, não tem pessoal para atender, porque a escala quem fez foi o gestor. Então, se a escala está errada, aquele horário pode não ter médicos, porque não é que o médico faltou. Se faltou, foi problema do gestor. Ora, ele vai trabalhar com o quadro enxuto, que só tem um, se faltar, não vai ter. Então ele tem que ter um quadro adequado para atender isso. Por que isso não ocorre no hospital particular? Porque o gestor está lá presente. E se faltar, mesmo que seja através de um plano de saúde, alguém vai cobrar do próprio plano de saúde. É uma coisa assim interessante que eu falo. Todo mundo coloca bronca em cima do servidor público quando é mal atendido. Quando você vai ter um serviço ruim, de uma telefônica que seja, ou de um plano de saúde, você vai brigar com quem? O plano de saúde é o ruim. A Vivo ou qualquer outra empresa de telefonia, eles que não fazem um bom serviço. Agora, quando você é atendido numa delegacia ou num hospital público, quem é a pessoa que não sabe trabalhar é o servidor público. Não é o governador. Olha a diferença. Você culpa o servidor, sem culpar quem é o grande culpado, que é o gestor público, que não soube administrar corretamente para distribuir o recurso humano que ele tem e tantos equipamentos para que fosse bem atendido a população. Pois é aquilo que a gente tem visto por aí nos hospitais, nos atendimentos de saúde. Não há investimento, aliás, ultimamente o que está na mídia aí é a falta de vacinas, né? O sujeito faz fila para ser vacinado e não tem vacina, acabou a vacina. E o culpado quem é? O servidor público que está lá presente para vacinar seu filho, você? Não. É quem não cuidou de ter a vacina lá. É o não investimento em saúde. Aliás, isso acontece a mesma coisa na segurança pública, né? Exatamente. Hoje nós estamos atravessando, não só no estado de São Paulo, a gente observa que no Brasil inteiro o aumento da criminalidade e não tem a contrapartida de preparação e melhoria na aparelhagem das secretarias de segurança pública, na Polícia Militar, na Polícia Civil. A gente vê muito por aí, o estado de São Paulo é um estado muito grande, mas tem cidades pequenas de 10 mil habitantes, muitas vezes não tem nem delegacia, tem que ir para outra cidade mais próxima, ou quando tem ela não fica aberta 24 horas. Então quem é o culpado disso? É o gestor. É o gestor. E quem é o gestor principal no governo do estado? É o governador. É o governador. Então não é o servidor que está ali na frente. Para o senhor e a senhora ter um bom serviço, é preciso atentar que o Estado tem que dar condições para que a senhora possa ter um ótimo serviço. E quem presta esse serviço é o servidor, somos nós servidores. Não é o gestor, nós servidores. Mas quem gere o dinheiro, o poder, que tem o poder de gerir, de equacionar, é o gestor. Então é por isso que nós falamos, o servidor no final paga por tudo, paga o pato, como diz na gíria, né? E na realidade ele não é o culpado, ele é mais uma vítima também desse sistema. Veja o caso dos policiais, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Parece não, o executivo no seu todo está há mais de 5 anos sem ter reposição salarial, estou certo? Certo. Não é aumento, é repor a inflação do período.
E aí, com o bafafá que teve do governador Dória com a polícia, ele deu quanto de aumento? 5% de reposição. Reposição. 5%. 5%. E depois mandou uma reforma da Previdência que está na Assembleia para ser votado. Quanto que aumenta a contribuição? 3% a mais, de 11 para 14. Ou seja, na realidade, essa possível reposição vai ser em 2%, não 5%. E tem um detalhe, estão se falando também que o IANSP, que é o Instituto Médico de Previdência do Estado de São Paulo, o servidor contribui com 1%. O governo tem falado, nós temos ouvido, que quer aumentar para 2%. Ou seja, então desses 5 não vai ser para 2%, é 1% só de reposição. Agora, veja bem, a pessoa fica 5 anos, o servidor fica 5 anos sem o mínimo de reposição, não está corrigindo a inflação. E aí vai aumentar a Previdência e o IANSP. O que é isso? Isso é, como que é o termo que nós usaríamos? Confisco. Exatamente, Gelson, confisco. Ou seja, no bolso do servidor. A polícia que atende você, cidadão, a polícia que é servidor público, teve uma reposição de 5% depois de 5 anos, com todas as inflações dos períodos dos 5 anos, sem reposição, teve 5% de reposição, e agora o governo, pelo IANSP, Instituto de Assistência Médica do Servidor, e pela reforma da Previdência, vai tirar 4%. Vai sobrar 1%. Depois de tantos anos, a Polícia Militar vai ter 1% de reposição. Já imaginou isso? Tem outra questão, né, da reforma da Previdência encaminhada pelo Dória, que é pior do que a reforma da Previdência que teve no Federal. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E hoje eu ouvi uma notícia de pessoas no Judiciário, sessão do Judiciário, Exatamente. que na época podia começar a trabalhar com 14, 15 anos, era um auxiliar de cartório, né? 14, 15 anos já trabalhando. E agora ele só vai se aposentar com 65. E tem colegas aí faltando 6 meses, 8 meses para se aposentar, que vai virar 6 anos, 8 anos. Como é que é isso? Então, essa reforma aqui proposta aí pelo Dória, ela é muito injusta, porque ela não tem transição. Exatamente. A partir do momento que ela for aprovada e ela for publicada, ela começa a valer. Então, independente de você faltar um dia para se aposentar ou faltar 10 anos, você vai ter que cumprir esse pedágio que tem. Você tem que cumprir a nova regra. E essa nova regra é o quê? Idade mínima de 65 anos. E aí, aquele que contribuiu por mais tempo, ele é penalizado. Porque aquele que começou a trabalhar ou contribuir com seus 20 anos, ele vai contribuir aí o tempo necessário, seria aí no caso 45 anos de contribuição. Que já é muito. Já é muito. Agora, aquele que começou a contribuir com 15 anos, então, aí é uma verdadeira coisa, que ele contribui 50 anos para a aposentadoria. Agora precisamos ressaltar o seguinte, a reforma federal ela não é boa, porque na reforma do Bolsonaro fala-se em 100% do que você está faltando, isso é transição. 100% que está faltando, falta 2 anos, você vai trabalhar 4. Então você vai aumentar em 100% o tempo que está faltando para você aposentar. São Paulo consegue ser pior, porque não tem transição nenhuma. É exatamente como o Geraldo acabou de falar. Se você tem 56 anos, você vai, de repente, nós não sabemos, é uma incógnita. Quanto tempo falta, se é 12, se é 14, né? O certo, no caso de mulher 62, quem tem 56 anos, teria que ter uma transição. Ela não, já trabalhou 30 e tantos anos, não pode trabalhar 12 anos a mais para se aposentar. Isso é uma injustiça. Infelizmente, essa reforma do João Dória é uma coisa assim, uma coisa espúria, não dá para aceitar. Para penalizar todos os servidores do Estado de São Paulo, que é mais de 500 mil, 600 mil mais ou menos, vão ser prejudicados no geral. Todos nós vamos ser prejudicados. Tem muitos colegas achando que falam assim, não, mas tem o direito adquirido. Direito adquirido é o quê? Se você já tem direito de se aposentar. Se você tem o direito de se aposentar hoje, aí sim você está garantido. Mas se você vê lá, vou ter o direito de me aposentar daqui a um ano, você não tem direito adquirido. E aí você é obrigado a pagar esse pedágio, que vai ter que esperar até os 65 anos para se aposentar. De um ano vai virar 10, 15. De um ano, 10, 15. Então vira muito rápido isso daí. Então tem que ver isso daí direitinho, porque direito adquirido só para quem já hoje tem o direito de aposentar.
já está recebendo lá o seu como que é, abono permanência, já tem o seu direito, já entrou em contato com o seu RH da secretaria que pertence, verificou lá que está já com direito de aposentadoria, aí esse está tranquilo. Agora o resto, ninguém está tranquilo. Agora vem uma série de reformas também do federal, né? Que deve começar a entrar agora em fevereiro, para discutir lá na Câmara Federal. Uma delas é a questão da nova reforma administrativa, porque já teve uma quando era presidente Fernando Henrique Cardoso. O que o servidor pode esperar dessa reforma administrativa? O que nós podemos esperar no geral é coisas piores, coisas ruins. Ou seja, nós corremos risco de não ter no Brasil, o servidor público do Brasil não ter mais estabilidade. Esse é um dos pontos. A questão salarial também. Se fala, Góes, nessa reforma que já está encaminhada para o Congresso Nacional, se fala em diminuir a carga horária de trabalho e, consequentemente, o salário. Então, veja bem, diminuir, o cidadão já não tem reposição, não tem fundo de garantia, não tem um plano de cargos e carreiras decente, e agora está se correndo o risco de não ter mais estabilidade e ainda, acima de tudo, o salário diminuir. Isso aí é uma coisa que na Constituição, a Constituição não permite isso, mas como é através de PEC, no caso federal, proposta de emenda constitucional, então eles vão mexer na Constituição para nós retrocedermos, ou seja, para nós retrocedermos. É um retrocesso. Todos os direitos que foram conquistados durante, digamos, décadas, a partir da proposta de Getúlio Vargas, na década de 30, os trabalhadores em geral do Brasil, principalmente o servidor público, estão perdendo todos esses direitos. Porque primeiro foi a reforma trabalhista, que terceirizou. Agora essa reforma administrativa. E o que vai vir por aí? Tem vindo muito mais coisa mais ruim por aí. Então nós estamos correndo risco. Então é preciso que o servidor, principalmente o servidor, fique alerta e tome consciência do perigo que ele está tendo nesse governo que nós estamos agora vivendo, entendeu? É preciso a gente se mobilizar, é preciso partir para a luta, no bom sentido, para que a gente possa coibir essas distorções todas que estão acontecendo a nível nacional e estadual. Né? Imagina no judiciário, vocês são do judiciário, eu sou do judiciário também, ter uma diminuição de 8 para 6 horas, 2 horas a menos. O judiciário tem um número de processos que não consegue zerar. Cada dia aumenta mais. Ele vai ter uma diminuição de 2 horas de trabalho e 1/4 do seu salário. Então, cada R$1.000 que ele ganha vira R$750. Com certeza. Não é isso? Exatamente. Piora o servidor público e piora o serviço público. Não é? Isso nós temos que bater forte nisso. Nós temos que falar nisso tudo também, nessa piora, o estresse que vai ocasionar. Não só para o contribuinte, aquele que quer o serviço, como aquele também que está trabalhando. Vai ter mais servidores doentes. Servidores vão ficar em casa por motivo de saúde, que é coisa muito séria, porque o volume de processos no estado de São Paulo é muito grande. É 1/3 de todos os processos do Brasil inteiro. Ou seja, nós já estamos no limite. Se diminuir, e nós estamos já no limite há muito tempo, Góes, porque não se faz concurso, não se contrata, não se repõe os servidores. Então o déficit de servidores é muito grande, e se diminuir a carga horária, aí vai piorar a situação, aí vai ser um Deus me acuda. Geraldo? E tem outro dado, Góes. Hoje você vai no juizado especial de pequenas causas e entra com qualquer demanda, qualquer cidadão pode ir lá, que teve uma briga com o vizinho, bateu o carro, você vai lá e marca para fazer uma conciliação. Hoje você vai marcar, vai demorar essa conciliação, em média, 8 a 10 meses para ter essa primeira audiência de conciliação. Se eu reduzir 20%, 25% a jornada de trabalho, então a gente está dizendo que vai aumentar no mínimo 25%. Então isso que era 10 meses, vai passar aí para 1 ano e 2 meses mais ou menos, para o cara ficar aguardando para que ele tenha a primeira audiência. Então você acha que isso é justiça? Então, se ainda não consegue marcar pequenas causas, uma audiência em 1 mês, 2, então está complicado, a gente não conseguiu resolver o problema. Então, diminuindo o servidor, é aí que não vai resolver mesmo esse problema. Para encerrar o nosso programa, a questão da estabilidade, gostaria de ouvir vocês, porque a estabilidade está sendo jogada para a população como um grande benefício para o servidor. Como ele é estável, como ele tem estabilidade, ele pode fazer o que ele quiser, que ele não vai ser mandado embora. Como é que isso funciona?
Então, a estabilidade, a gente tem que ver o seguinte: em qualquer país civilizado e primeiro mundo, todo trabalhador tem uma estabilidade. Não é assim, você manda embora porque quer. Não, tem estabilidade para justamente manter a economia funcionando e tudo funcionando perfeitamente. No caso do servidor público, essa lei foi criada, justamente a estabilidade, para que cada governante que entrasse não mandasse todo mundo embora e contratasse todos os seus cupinchas. Isso é uma das coisas. E segundo também, o servidor público, queira ou não queira, ele é penalizado porque ele não tem o fundo de garantia. Que se tivesse o fundo de garantia e também se na lei no caso do Estatuto do Servidor Público, prevê-se também uma rescisão no contrato, tivesse alguma indenização, também ficaria muito difícil, porque mandar embora servidor público hoje em dia é você não pagar nenhuma indenização. Geraldo, eu queria fazer um raciocínio aqui rápido, que é o seguinte: você imagine a Prefeitura de São Paulo, né? Acabou o mandato do atual prefeito, entra o novo. Aí ele pela lei, que estão propondo aí, né? Não tem mais estabilidade, de trocar todos os servidores, até preparar esses novos que vão entrar, até ele se sentir. E tem outra coisa, a questão da segurança. Que segurança tem esse servidor que está trabalhando, já que não tem estabilidade? Ele fica à mercê do gestor, ele não vai poder reclamar, não vai poder buscar soluções para melhorar o atendimento. Então, a questão da estabilidade, a questão de segurança também, de garantia de um serviço público de qualidade para você que está aí do outro lado, entendeu? Não é só para o servidor a estabilidade pública, é para a sociedade como um todo, é justiça para com o servidor e para com a população, Rose. Pois é, a estabilidade serve mais ao próprio Estado, ao próprio cidadão, do que ao servidor público. E assim, estamos terminando o nosso programa de hoje. Conversamos aqui com 2 secretários, o Diógenes, secretário da nossa federação, e o Geraldo, primeiro secretário da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça. Então, chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, que discutiu com você, cidadão, com você, servidor público, o que é ser servidor público, para que serve o servidor público. Até o nosso próximo programa.